Bom dia, pessoal. Vamos lá, domingo, né? Domingo agora de nossa sequência de lives, né? Para Esquenta Revisão Turbo. Ah, vamos lá, a professora Cleise deve estar chegando aí. Vamos começar com trabalho e processo do trabalho. Nada mais, nada menos do que e mais 5 de direito processual. As questões de número 70 a número 80 da tua prova. Bom dia, prof. Tudo bem? Como é que tu estás? Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia, prof. Por aqui tudo bem? Noite tranquila e por aí tranquila também? Tudo tranquilo, tudo certo, tudo bem. Então, assim, ó, eu tava falando pro pessoal, né, que segunda-feira começa a nossa revisão turbo, né? A clássica, né, revisão turbo, né, a mais famosa, a melhor, a maior, é tudo de melhor é a revisão turbo do CEISC. E já faz alguns anos que a gente tem feito esse esquenta, né? Umas lives no domingo para os alunos verificar, já começar a perceber qual é a vibe da nossa revisão. E a vibe da nossa revisão é o quê? É dar a resposta certa das questões que vão cair na tua prova, né? Não é falar bobagem, não é fazer piadinha, até sai as piadinhas de vez em quando, né? A gente fala uma bobagem ou outra, mas o nosso objetivo é acertar o conteúdo que vai cair e fazer com que tu marque a alternativa correta. Então a nossa live, gente, é sim já de conteúdo. É sim já de conteúdo. Todos os professores já vão começar a falar o conteúdo que vai cair na tua prova. Para quê? Para que tu consiga acertar mais de 40 e passe na primeira fase, venha com nós na segunda, passe na segunda fase. Lembrando, tanto as lives quanto toda a revisão turbo, ela é totalmente gratuita, tá? Ela é totalmente gratuita, tu tem acesso a videoaulas, tu tem acesso a simulado, tu estando inscrito nela, tu tem acesso a sorteio de bolsas, notebooks, vários prêmios, né? E eu digo assim, e ainda ganha aprovação no final, né, prof? Exato. Gente, assim, ó, aproveitem. Se eu posso dar uma dica para vocês, assim, ó, você que tá aí, né? Eu sei que é domingo de manhã, né? Mas olha só, aproveitem. Hoje o dia todo de lives aqui. Os professores todos separando dicas para dar para vocês. E depois, ao longo dessas 2 próximas semanas, é viver intensamente a revisão turbo, que vai ter aulas de conteúdo, aulas com resolução de questões. Vocês vão estar se preparando de todas as formas que são necessárias para que vocês consigam a aprovação. E como disse o professor Luiz Henrique, né? A gente está tentando aqui otimizar o tempo de vocês. Então, prof, sem mais delongas, eu posso começar já dando uma dica? Posso? Primeiras damas, sempre, Ah, sempre. então, gente, então olha só. Eu separei para nossa live de hoje algumas súmulas, tá? Pra gente, e quem quiser ir anotando, depois eu posto aqui no Insta também essas súmulas, para que vocês possam estudar elas. Então, a gente tem algumas súmulas que tratam de algumas peculiaridades que às vezes confundem. Então, eu pensei, vou levar essas súmulas para a gente discutir na nossa live, para que vocês estejam preparados para responder eventuais questões que cobrem elas. Então, olha só, primeira súmula é a súmula 357 do TST. Súmula 357, eu vou anotar aqui, depois eu vou postar para vocês, tá? A súmula 357 do TST, ela fala que não torna a testemunha suspeita o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Atenção, pode uma questão da prova de vocês vir e mencionar o seguinte: a Carmelinda foi indicada como testemunha do Luiz Henrique. Só que a Carmelinda também tem uma ação em face daquele empregador. E aí pergunta se esse fato de ter litigado ou estar litigando, pode ser tanto um processo ativo ou um processo que já terminou, se isso torna ela suspeita. Lembrando, né, gente? Testemunha que é suspeita, que é impedida, não pode, não vai poder prestar o compromisso legal e ser testemunha, né? Apenas poderia ser ouvida como informante. Então, eu quero que vocês lembrem que não é possível, tá, gente? Que aqui não torna ela suspeita, não é uma somática. Tem que
ter mais elementos para tornar essa testemunha. Tá cortando, gente? Tá travando? Para mim tá normal aqui. Para mim tá Deixa eu normal ver. também, só a tua imagem tá um pouquinho, prof. Mas a fala Vamos tá ver. tudo bem. Qualquer coisa eu troco o Wi-Fi aqui para ver. Vou repetir. Tá, vou repetir, gente. Agora melhorou? Melhorou, gente? Deem um ok aí para o áudio. Agora falhou. Acho que agora falhou. Para mim agora falhou. Vamos ver. Tá Tá melhor? voltando, tá voltando. Tá. Gente, Voltou. voltou? Normal agora? Troquei o Wi-Fi aqui. Vamos ver se agora vai. Gente, então eu estava falando para vocês da súmula 357 do TST, tá? Que é aquela súmula que diz que não torna suspeita a testemunha o simples fato dela estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Cuidem, porque a banca pode induzir vocês a erro, dizendo o seguinte, ó, que vamos supor que a Carmelinda ela tem um processo contra a mesma empresa que o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, e aí ela foi indicada como testemunha. Então, isso por si só não torna ela suspeita. Para ela ser suspeita e ela não poder ser testemunha, gente, tem que ter mais elementos do tipo interesse no resultado da demanda, ela tem que ser amiga íntima, tem que ter mais elementos. Então, olha só, recapitula aqui comigo para quem perdeu aí por conta da internet que não estava funcionando direitinho. Súmula 357. Trata de testemunha. O simples fato de uma testemunha ter litigado ou estar litigando contra o mesmo empregador, não a torna suspeita. Tá certo? Vamos lá então. Minha vez, então, vamos falar sobre empregador, tá? Empregador é o artigo 2º da CLT. Depois a gente vai postar uma listinha de todos os artigos e súmulas que a gente comentou, tá, pessoal? Para quem queira fazer a leitura, tá? Continua travando. Será que é a minha internet ou é a tua, prof? Eu troquei o Wi-Fi agora. Não sei, botei no 3G aqui, 4G. Uhum. Não sei melhor. Vamos lá, mas a Para mim, tu princípio tá para aparecendo. mim, tá, a princípio tá tudo bem, tá? Gente, a live vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva, tá? Ó, o pessoal tá dizendo aqui, a Prof. Luana, tá? Nossa coordenadora aqui tá dizendo que a princípio a internet tá tudo normal. Então tá, vamos lá então, pessoal. Se estiver travando a internet para alguém aí, sai, entra de novo na live, tá bom? Vamos lá. Artigo 2º da CLT, ele fala sobre empregador. Empregador é aquela pessoa que contrata o empregado, contrata, salaria, dirige o negócio, tá? O que nós temos que pensar o seguinte, tá? Que o empregador é aquele que assume os riscos do negócio. Logo, eventual prejuízo que houver na empresa não pode ser transferido para o empregado. Então, nós temos que cuidar com eventuais histórias tristes que a pizzaria vendeu metade de pizzas previstas no mês e por isso vai pagar metade dos salários. Não, não, por quê? Porque se vendesse o dobro, não ia pagar o dobro do salário. Então, se vendeu metade, não vai pagar metade também. Né? Essa é a questão do empreendedorismo do empregador. Por uma questão de estratégia comercial, é muito comum que empresas se dividam em outras empresas e criem assim o chamado grupo econômico. Né? Eu dou o exemplo, por exemplo, do CEISC um dia dividir, ter só o CEISC OAB, CEISC concurso, CEISC prática, CEISC pós, por uma questão estratégica. Cada uma com um CNPJ diferente, porém estão numa coordenação interligada entre elas. Isto é grupo econômico. E empresas do mesmo grupo econômico, elas possuem responsabilidade solidária. Ou seja,
um empregado de uma empresa pode litigar contra todas as outras empresas do grupo econômico e lá no momento da execução pode cobrar a dívida de qualquer uma, porque a responsabilidade solidária diz que todas são devedoras principais, tá bom? Outra questão que nós temos que tratar, que é um palpite muito forte meu, é a questão dos poderes do empregador. O que pode, o que não pode o empregador fazer perante os seus empregados. Aqui, pessoal, eu poderia dar milhões de exemplos, ficar horas falando. Mas, como nós estamos no momento pré-revisão, eu tenho que falar o seguinte: cuidado com eventuais ações do empregador que violem a intimidade dos trabalhadores e cause, por exemplo, transtornos a estes empregados, como, por exemplo, fiscalizar a ida no banheiro, né? Como, por exemplo, fazer a revista sem prévia notificação, sem prévio aviso, tá? Acesso a e-mail pessoal dos trabalhadores. O da empresa pode, porque é da empresa, mas o pessoal dos trabalhadores não pode. Então, temos que cuidar. E aqui também entra a questão da LGPD, quando o empregador solicita dados ou informações sensíveis dos trabalhadores, o que é vedado. Tu não pode perguntar para uma mulher que tu esteja contratando se ela está grávida ou se ela pretende engravidar, se ela tem marido, se ela tem filho, porque não interessa isso para o trabalho. Tu não pode perguntar para um empregado se ele é de direita, esquerda ou centro. Tu não pode perguntar para um empregado se ele tem alguma doença, tipo HIV, se este empregado é filiado ou não filiado a um sindicato da categoria. Tá? Tudo isso são dados sensíveis dos trabalhadores que, não sendo necessários para a execução do trabalho, são vedado o pedido dessas informações. E isso vale tanto para a fase pré-contratual, a seleção, durante o contrato, inclusive posterior ao contrato, daí se eventualmente tu tiver alguma dessas informações, tu tem que resguardar para si, tá bom? Prof, próxima para ti, por favor. E aí, deixa eu ver se o pessoal tá ligadinho aí, se tá acompanhando. Vocês viram que o Prof. Luiz falou de grupo econômico, né? E aí a responsabilidade é o quê? Subsidiária? Não, né, gente? É solidária. E eu quero aproveitar o gancho e puxar uma súmula que eu tinha separado para vocês. A súmula 128 do TST. Súmula 128 do TST, ela fala do depósito recursal. E eu quero puxar o gancho dessa questão que o prof falou, da responsabilidade solidária, para dizer o seguinte: se ajuiza uma ação, tá? Contra esse grupo econômico, que são solidariamente responsáveis, tem uma condenação solidária dessas empresas, tá? E aí, uma empresa vai lá e faz o recurso e faz o depósito recursal. Olha a pergunta que pode aparecer lá na prova de vocês. Esse depósito recursal feito por uma das empresas aproveita a outra? E aí a resposta é sim, desde que ela não peça a sua exclusão da lide. Ou seja, desde que ela não esteja lá no recurso dela, dizendo que ela é parte legítima, que ela não tem responsabilidade, que ela tem que ser excluída do processo. Então, veja só, se lá numa questão de... Você pode ter esse assunto, né, misturado de direito material e direito processual. Então, lá numa questão de processo pode aparecer isso, ó, que tem um grupo econômico, ajuizada a ação contra esse grupo econômico, que teve a condenação solidária. E aí, uma dessas empresas vai lá e faz o depósito recursal. Beleza, ótimo. Como elas são, como o prof. Luiz comentou, se uma delas pagar, tá ótimo, elas são solidariamente responsáveis, eu posso cobrar de qualquer delas. Então, por isso você pensa, o depósito feito por uma, aproveita para outra. Agora, tem uma exceção. Qual é a exceção? Isso que eu falei para vocês. Se essa que fez o depósito recursal tá lá dizendo, olha, eu não sou responsável, me tire daqui, né? Aí, nesse caso, não vai aproveitar para outra o depósito recursal, tá? Falando nisso, vocês precisam lembrar desse depósito recursal, que ele é o quê? Uma garantia do juízo. Então, é diferente daquele depósito que se faz para recurso lá no processo civil, em outras áreas. Aqui, no processo trabalhista, ele funciona como uma garantia para futura execução. Então, qual é o limite? Qual é o limite de valor para esse depósito recursal? O valor da condenação, né? E se caso esse valor da condenação ele é muito alto, aí o TST ele estabelece uns tetos,
Vocês não precisam decorar os tetos. Vocês precisam saber que ninguém precisa depositar mais do que aquilo que foi condenado. Porque se é uma garantia do juízo, eu vou depositar até o limite que eu fui condenado. Depois disso, eu não preciso mais de depósito recursal. E se não existe uma condenação em pecúnia, não existe obrigação de fazer depósito recursal. Tá, gente? Isso tá lá na súmula 128 também. E, inclusive, a súmula também vai dizer uma outra coisa pra gente. Se na execução, vamos supor que já teve uma penhora, ou o executado já garantiu com fazendo um depósito de garantia do juiz da execução, apresentou seguro, garantia, não há necessidade de fazer depósito recursal. Então, lembra o seguinte, ó, para assim, para marcar o X na resposta correta. Depósito recursal, garantia do juízo, condenação em pecúnia. Lembra disso e aí na hora de ler a questão você com certeza já vai se direcionar para a resposta correta. Por quê? Tem uma alternativa que fala que não tem condenação em pecúnia? Exclui ela. Tem uma alternativa que está falando que tem que depositar mais do que foi condenado? Exclui ela. Tem uma alternativa que está falando que o juízo já está garantido e vai se exigir de novo depósito recursal? Não. Então, já elimina ela. E assim você chega na resposta correta. Então, para quem não vai esquecer aí, ó, coloca nos comentários o recursal igual garantia do juízo. E se não quiser colocar nos comentários, pega lá um post-it, pega lá um papel, anota e pendura no lugar para você não esquecer. Depósito recursal igual garantia do juízo. Se você fizer essa analogia na sua mente, você se direciona para a resposta correta. Combinado, gente? Agora vai no Maravilha! dobro. Maravilha. Gente, a live vai ficar salva, tá? E além de ficar salva aqui no Insta, provavelmente vai ser no meu, porque eu salvei, eu comecei a live. A gente sobe para o nosso canal no YouTube, lá o Mundo Mágico da CLT. Lembrando que hoje o dia inteiro de lives, tá? De manhã tem às 10, depois tem às 11 e a partir do turno da tarde às 15 horas. Tá aparecendo um monte de gente aqui, começou a seguir, Prof. Luiz. Sigam todos os professores do CEISC, porque todas as informações da OAB, dicas, orientações de estudo, essa semana vocês vão receber bastante de todos os professores. Então fica aqui a sugestão, tá bom? E Gente, tô no gostando próximo... de ver que o povo tá comentando aqui, ó. Não vão esquecer. Isso aí, gente. Isso. Isso aí, gente. Quando tu participa, de vez em quando a gente tenta uma interação, a gente fala, vocês respondem. A partir do momento que tu responde, que tu interage, tu entra dentro do assunto. E dificilmente, se cair este assunto, tu vai acabar esquecendo na hora da prova. Meu próximo tema é férias, algo maravilhoso, que falta pouco para nós e para vocês, né? Porque vocês vão passar na primeira fase, vão fazer a segunda fase lá em dezembro, e depois vão ganhar todas as devidas férias, e depois, quando voltar das férias, já vão voltar como advogados, hein? Já dando carteiraço, já cobrando alvará, já cobrando consulta. E as férias, pessoal, eu quero separar dois pontos aqui, que o primeiro ponto que eu quero separar das férias é o seguinte, em regra, as férias são concedidas em um só período, que é o período de 30 dias pagos. Tu sai esses 30 dias, tu recebe o teu valor, né, o teu salário acrescido de 1/3. Porém, é muito comum e pode ocorrer o parcelamento dessas férias. O parcelamento pode ocorrer em até 3 períodos. Só que esse parcelamento em 3 períodos, ele tem que observar alguns critérios de parcelamento. Quais são esses critérios? O primeiro é o seguinte, um período, aqui no quarto da minha sobrinha, que eu estou viajando, estou com as canetinhas dela aqui, anotando os artigos e tudo mais. Pelo menos, tem que ser no intervalo de, no mínimo, 14 dias. Assim, ó, tu não pode ter um período de férias inferior a 14 dias. Pelo menos tem que ter 14 dias, que é assim, ó, tipo, 2 semanas para tu efetivamente conseguir se desligar do teu trabalho, se recuperar fisicamente, psicologicamente, para poder voltar e exercer as tuas atividades. E nenhum inferior a 5 dias, tá? E nenhum inferior a 5 dias. Vamos para um exemplo prático, tá? A minha empregada, ela pediu para vender as férias. Pode vender férias? Pode vender 1/3 das férias. Então, assim, ela vai vender 10 dias, não pode vender mais do que isso. Sobrou 20 dias. Então, ela me perguntou, como é que vai ser minhas férias desses 20 dias? Eu falei para ela, bom, tu pode tirar 20 dias corridos ou a gente divide em 2.
que daí vai ser ou 14 e 6 ou 15 e 5, porque tu tem que pelo menos tirar um período de 14 dias e nenhum pode ser inferior a 5 dias. Outra questão é o momento do começo das férias. As férias, pessoal, elas não podem começar 2 dias antes do descanso semanal remunerado e do feriado. Então, assim, tu tem que cuidar porque vai aparecer lá a questão dizendo que as férias começou na véspera do feriado. Daí tu vai marcar a alternativa que está incorreto essa concessão de férias, pois ela deveria começar com no mínimo 2 dias de antecedência do feriado ou do descanso semanal remunerado. Esse é o artigo 134, mas eu quero falar também o artigo 136, que é o momento da concessão de férias. Quando eu posso escolher quando que eu vou usufruir de férias? Gente, em regra, não pode. Em regra, quem escolhe o período de férias é o empregador. Muita gente acha que é o empregado que escolhe, mas na verdade o empregado sugere um período de férias e o empregador dá o ok, dá o canetaço. A partir do momento que ele dá o ok, dá o canetaço, é ele que está decidindo, não tu, né? Então, assim, ó, em regra, quem escolhe o período de férias é o empregador, salvo duas situações. Quando são empregados da mesma família e trabalham na mesma empresa. Eu e a minha esposa, Jéssica, trabalhamos no CEISC. Nós temos o direito de usufruir férias em conjunto, só que tem um detalhe, desde que isto não prejudique o andamento da empresa. Uma vez caiu na segunda fase que 2 engenheiros, os únicos engenheiros de uma construtora que tinha 15 obras em andamento, todas atrasadas, pediram para tirar férias junto. E ainda tinha a ressalva. A construtora ressaltou que se os dois saírem junto, vai prejudicar muito a empresa. Tu tinha que dizer o quê? Que estes 2 empregados, mesmo sendo membros da mesma família, não poderiam tirar as férias em conjunto. Outra situação é o trabalhador menor que pode escolher para que suas férias coincidam com as férias escolares. Só que aqui tem um detalhe que muitos alunos se confundem, que acham que é o trabalhador que tem filho menor. Não, não é isso. É o trabalhador menor, é o empregado que tem até 18 anos e pode escolher. Eu, por exemplo, eu tenho um filho com 7 anos e agora vive com 3 meses, né? Eu não posso escolher meu período de férias por ter filhos menores, não posso, tá? Então vamos. Cair, tá? Prof. Cleis, tu tá carregando a tua imagem aí para mim, não sei se tu tá escutando, se estiver escutando, tiver tudo certo, posso passar para ti a próxima dica. Tá, tava travando aqui para mim o finalzinho da tua fala, mas eu acho que o pessoal conseguiu pegar aí, né? Não sei se o pessoal tá conseguindo acompanhar agora, se agora normalizou, porque para mim tá normal agora. Gente, e deixa eu ver. Ó, bem rapidinho, prof. Pediram para eu repetir ali. Vamos lá, Tá. rapidinho. Ó, 136, concessão das férias, quem escolhe é o empregador, salvo membros da mesma família, desde que isso não prejudique o andamento da empresa, e o trabalhador menor. O fato de tu ter filhos menores não vai fazer com que tu possa escolher as tuas férias, tá bom? Então tá, pode ir, prof. Aí deixa eu aproveitar o gancho e ver se vocês estão prestando atenção aí, porque não basta só estar ouvindo, tem que estar prestando atenção. Prof. Luiz, eu quero, na verdade, que vocês ajudem aí na resposta. Quer dizer que então eu posso receber férias na terça-feira agora? Quarta Será que eu feriado. poderia... Será que eu poderia receber férias na terça-feira agora? Hein, gente? Será que poderia? Eu sei que dá um delayzinho aqui até vocês conseguirem digitar a resposta, né? Mas será que seria possível alguém, não só eu, né? Mas qualquer pessoa receber as férias na terça-feira agora? Não, olha ali, ó. Alguém já respondeu. A Laís, a Patrícia, o Elcio. Por que não? Por que não? Porque quarta é feriado, né, gente? Então, olha que sacada. Cuidem com isso, porque essa é uma regra bem interessante, né, prof? E que eu acho que tá com tudo para vir aí numa das questões de prova. Gente, e agora eu vou
seguir daqui, tá? Vou seguir daqui e eu vou para a súmula 341 do TST. Súmula 341 do TST. Se vocês não conseguirem anotar, não tem problema. Depois eu posto lá no feed para vocês pegarem essas súmulas, estudarem essas súmulas, darem uma lida nelas, tá? A súmula 341 do TST, ela fala do quê? Dos honorários do assistente técnico. Peraí, vamos lá. Primeira coisa, não confundam numa questão o perito, que é uma pessoa de confiança do juízo, indicada então pelo juízo, para fazer a perícia, do assistente técnico. O assistente técnico é alguém de confiança da parte. Alguém de confiança da parte. Por exemplo, se eu tenho lá uma perícia, eu tenho um médico que já acompanha a pessoa, é uma perícia médica, esse médico que é de confiança da pessoa vai lá, vai assistir, assistente, por isso que ele é assistente. Então, a regra para pagamento desse assistente é diferente da regra do pagamento do perito. Por quê? Quem paga o assistente técnico é quem indicou o assistente técnico. Se eu indiquei o assistente técnico, eu vou ter que pagar. Simples assim. Quem indica o assistente técnico tem que pagar. Então, assistente técnico é quem indica. Não interessa se tem o benefício da gratuidade da justiça, não interessa se ganhou ou não na perícia, não interessa se é rico ou é pobre, não interessa nada. Quem indica paga. Então, olha só, o assistente técnico é alguém de confiança da parte. Se ela indicou, ela vai ter que pagar, certo? É diferente do perito. O perito é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Aqui a gente tem um artigo que a gente vai estudar na nossa revisão turbo com mais calma. Mas eu já antecipo para vocês. O perito, quem paga é quem perder lá naquele pedido que ensejou a perícia. Por exemplo, se o pedido era de insalubridade, quem perder nesse pedido de insalubridade vai ter que pagar o perito. Então, isso depende de como vai ser julgado esse pedido lá na sentença, tá? Então, e aí é diferente. Então, perito, quem paga é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Já o assistente técnico, e aí eu vi que alguém perguntou agora há pouco, o assistente técnico é quem indica. Não interessa se tem benefício da gratuidade, não interessa se foi vencedor, é quem indica, paga, tá? Mesmo que tenha gratuidade. Mesmo que tenha gratuidade. E aqui é que mora aquela questão que vem para trazer uma dúvida, né? Isso eu quero que vocês estejam ligadinhos. A banca gosta de colocar um contexto para deixar vocês em dúvida. Aí ela vai dizer: ah, mas a pessoa tem o benefício da gratuidade da justiça. Aí já dá um medo, né? Tá, mas e agora? Eu sabia que era quem indicava, mas e agora? Eu tô com dúvida. Não tenha dúvida nesse aspecto. Quem indicou faz o pagamento. Isso do assistente técnico, súmula 341. Fechou? Então tá certo? Vai que é tua, prof. Luiz. Gente, para se concentrarem mais nas dicas, eu desativei os comentários, mas daqui um pouquinho eu já libero de novo, tá? Acho que fica até melhor, até alguns estavam comentando ali. Vamos lá então, pessoal. Mais uma dica que eu tenho para dar para vocês é a questão do teletrabalho. O teletrabalho é o artigo 75A e seguintes da CLT. Gente, grandes chances de cair o teletrabalho, porque é um tema que tem caído em todos os exames, inclusive tem caído em sequência, tanto na primeira quanto na segunda fase, este assunto. O teletrabalho é aquela pessoa que trabalha fora da empresa, né, com mídias de comunicação. Tá? Por quê? Por que tem que falar mídias de comunicação? Para não se confundir com um trabalhador externo, né, que é aquele cara tipo representante comercial que visita, por exemplo, os médicos para vender medicamentos, produtos, visita mercados para vender produtos e tudo mais. Né? Tu tem que trabalhar com meios de comunicação. O que nós temos que saber? Que a partir deste ano, passou a poder se contratar um empregado em regime de teletrabalho por jornada, por produção ou tarefa. Tá? Então, o cara ganha de acordo com a jornada dele, que vai ser pré-estabelecida, inclusive ele vai poder ganhar hora extra se ultrapassar dessa jornada, ou por tarefa, por atividade solicitada, ou por produção, de acordo com o seu rendimento.
Quem trabalha por tarefa ou produção, tá, ele não tem controle de jornada, logo não terá direito às horas extras, tá, às horas extras. Outra questão que é uma novidade, que assim, ó, talvez seja o principal palpite meu para a prova, é a possibilidade de tu contratar aprendiz e estagiário em regime de teletrabalho. Antes não havia proibição, nunca houve uma proibição, mas também não havia nada na lei que dizia claramente se podia ou não. Então, nesse sentido, tá, pessoal, cuidado, pode teletrabalho para aprendiz e estagiário. Outra questão, como o empregado em teletrabalho, em regra, ele trabalha conectado a sistemas da empresa, mais conhecido como softwares. Tu faz lá o teu login, entra no sistema, faz cadastro, coloca informações. Gente, vocês têm que saber que o simples fato do empregado estar logado no software da empresa, isso não quer dizer que ele esteja efetivamente trabalhando. Eu sempre dou o mesmo exemplo do trabalhador malandro que quer passar perna na empresa, né? Ele começa a trabalhar às 8 horas, mas ele acorda às 6 horas para tomar banho, ir na academia, tomar seu café. Ele vai lá, acorda às 6 horas, faz o login no software. E daí vai tomar banho, vai para academia e depois só começa a trabalhar às 8. Esse é um exemplo. O fato de tu estar dentro do sistema por si só não quer dizer que tu esteja trabalhando. Então, cuidado quanto a isso, tá? O simples login no software não conta. Daí vai lá, o cara pede hora extra, bota o horário de entrada no sistema e o horário de saída. Não, isso não quer dizer que tu esteja trabalhando. Particularmente, eu tenho uma questão que eu acredito que a maioria das pessoas gostam do teletrabalho, né? Não tem trânsito, não precisa gastar com roupa, né? Com roupa para ir, ganha tempo, evita o tempo de deslocamento, principalmente em grandes cidades, né? Só que muitas vezes é necessário que alguns empregados estejam dentro da empresa trabalhando e não pode a empresa simplesmente colocar todo mundo em teletrabalho. Nesse sentido, pessoal, se houver vagas para teletrabalho, mas que não abranjam todos os empregados da empresa, a empresa irá dar prioridade para os empregados que possuem algum tipo de deficiência e para as mulheres, tá? Com filhos de até 4 anos de idade. Então, cuidado que isso aí também é uma novidade que ainda não caiu. Sim, ó, caiu quase tudo já sobre teletrabalho, menos essas novidades que começaram a poder cair a partir do 35º exame. O 35º não caiu, alguma delas vai cair no 36º exame. E aquele de praxe, né, pessoal? O custo do teletrabalho é negociado entre as partes e tudo que é fornecido para o trabalho não é considerado salário utilidade, tá bom? Prof, passo para ti. Vou ativar um pouquinho os comentários para ver alguma como é que eles estão, como é que estão gostando, depois eu já desativo de novo. Isso aí, gente. Então, olha só, o Prof. Luiz estava falando aí de teletrabalho, sempre é um tema interessante, um tema do momento, né? E pode aparecer na prova de vocês. E aí, eu quero aproveitar e puxar um gancho aqui para trazer duas súmulas, tá? Que, na verdade, tratam de um mesmo assunto e que tem uma incidência bem grande em prova, tá? Vocês estão gostando, gente? Estão conseguindo pegar aí as informações, tá? Espero que vocês estejam curtindo aí, tá? Então, olha só. A live vai ficar salva, tá? Depois, quando finalizar, o Prof. Luiz Henrique tem a missão de não deixar sair, né, da live sem salvar. A gente tem que sempre ficar atento ali quando vai finalizar para salvar. O Prof. Luiz já está orientado disso, tá? Ele vai salvar. E, Prof, se puder fazer compartilhar da live, tu compartilha comigo, tá? Ali, o Aí tu tá colaborador lá. exigindo demais da minha inteligência no Insta, mas vamos tentar. Não, vai lá. Então, gente, assim, ó, e reiterando, tá? Além da gente estar dando as dicas aqui, a live vai ficar salva. Acredito que o Prof. Luiz também vai fazer. Se não vai fazer, agora eu já estou colocando ele na responsabilidade. Eu vou fazer depois uma postagem com essas súmulas para que vocês possam ler e vocês possam estudar elas, tá? E reiterando que durante a semana a gente vai ter muitas outras dicas nas nossas aulas da revisão turbo, tá? Então, é para maratonar, é para fazer maratona agora nessas 2 próximas semanas. E sigam a gente nas redes sociais,
todos os professores, porque sempre a gente está postando alguma dica. Então, assim, ó, mesmo naquele momento que você achou que ia esparecer, ir lá na rede social, aí você acaba passando por uma dica de um prof e quem sabe essa dica não te ajuda na hora da prova lá, né? Isso é muito, muito importante. Às vezes, mesmo sem querer, você está estudando, né? Então, Só gente, quem reprovou, agora. prof, só assim, bem rapidinho, só quem reprovou por 39 sabe o quanto é importante uma dica certeira que faz tu ganhar mais uma questão, né? Só quem reprovou por 39 sabe essa sensação. Então, assim, ó, nos sigam que a semana inteira, essas próximas 2 semanas é totalmente voltado para vocês, tá bom, pessoal? Isso aí. Gente, então agora a dica é sobre o acordo que é feito durante o processo, tá? Vocês sabem que a Justiça do Trabalho, ela sempre prima pela conciliação, é um dos nossos princípios base. E aí, imagine lá que tenha um acordo, tenha uma conciliação ao longo do processo. Então, imagina, chegou lá na audiência, a Cleise e o Luiz Henrique resolveram fazer um acordo de livre e espontânea vontade. Só que a Cleise chega em casa e bate o arrependimento nela. E aí ela chega em casa e diz, mas não foi bom esse acordo, não gostei. Será que ela poderia chegar no outro dia e recorrer daquela decisão que homologou o acordo? Não, gente, não. Porque também não é brincadeira, né? Pense assim, poxa, você foi lá, de livre e espontânea vontade, fez o acordo, agora você vai fazer recurso da decisão que homologou esse acordo? Não, não faça. Então, a decisão que homologa esse acordo é uma decisão irrecorrível para as partes. Aí a súmula que eu quero trazer para vocês é a súmula 259 do TST. Essa súmula diz que só por ação rescisória poderá ser rescindido o termo de conciliação que foi homologado. Então, se é uma decisão irrecorrível, não cabe recurso. Tá, mas e se teve uma situação grave, né? Uma coisa assim, que enseja uma ação rescisória. Aí, nesse caso, faça ação rescisória. Súmula 259. Mas claro que lembrando aqui, né, gente, que ação rescisória não se faz pelo simples fato de que a pessoa não gostou do acordo. Não. Teria que ter uma daquelas hipóteses lá do artigo 966 do CPC. Então, se não tiver nenhuma hipótese para ação rescisória, claro que também não vai ser cabível. E, olha só, e se as pessoas fizeram o acordo e o juiz se nega a homologar? Será que o juiz pode se negar a homologar um acordo? Pode, gente. O juiz não é obrigado a nada, né? Livre convencimento motivado do juiz. Então, ele pode simplesmente ir lá e dizer: não homologo esse acordo. Não homologo. E será que cabe mandado de segurança para forçar esse juiz a homologar o acordo como um direito líquido e certo? Não. Súmula 418 do TST. Então, olha só, eu falei da súmula 259 do TST e já trago junto a súmula 418. Porque uma diz só por ação rescisória e a outra diz aquele acordo homologado. E a outra diz não cabe mandado de segurança forçar o juiz a homologar um acordo. Professora, mas e se ele não homologou, o que eu faço? Alternativa A, sento e choro. Alternativa B, faço um auê, vou lá na vara da Justiça do Trabalho, grito com todo mundo. Alternativa aí eu vou lá e faço um recurso ordinário. Ou alternativa D, que nada pode ser feito. Hã? Não, a alternativa A e B vocês não façam, tá? Pelo amor de Deus. A C, vão na alternativa C de CISC, de certo, né? Vão lá no C. E vocês vão ter a possibilidade, sim, de fazer um recurso. E dessa decisão não homologatória de acordo, gente, cabe recurso ordinário. Cabe recurso ordinário. Então, vamos recapitular aqui? O acordo foi homologado. Cabe recurso? Não. Só ação rescisória, se for o caso. Juiz não homologou o acordo. Posso fazer mandado de segurança? Não, não posso. O que eu posso fazer, então, se o juiz não homologou meu acordo? Recurso ordinário, tá? Recurso ordinário. Então, súmula 259 do TST e súmula 418 do TST. Fechou? Vai que é tua, prof. Luiz. Vamos lá, vamos falar de um assunto que é muito importante, é muito bom, eu estou escolhendo assuntos bons, né? Férias,
o teletrabalho, e agora, né, tá faltando o salário. O salário, né, que é muito bom. Mas vamos para a parte ruim, que é os descontos salariais. Tá? Os descontos salariais, artigo 462 da CLT vai falar sobre os descontos salariais. O que acontece? A regra, pessoal, é que tu pode descontar o salário do empregado se ele solicitar um adiantamento. Ô, Nidal, eu quero 10 mil adiantado, daí tu desconta nos próximos 10 meses, R$ 1.000 cada mês. Ok, se ele concordar, me adiantou o salário, descontou, é um desconto totalmente válido, sem qualquer problema. Fora isso, nós temos os chamados descontos em decorrência do prejuízo que o empregado causar para a empresa. O prejuízo pode ser causado por culpa ou por dolo. Eu posso causar um prejuízo para o CEISC sem ter esta intenção ou tendo a intenção. Se eu tiver a intenção de causar um prejuízo, aí pode haver o desconto sem qualquer tipo de previsão contratual. Por exemplo, eu estou lá no CEISC e estou dando aula, e daí eu descubro que meu time perdeu um campeonato, e daí eu pego o meu celular e atiro na parede, só que eu erro a parede e acerto a câmera do CEISC. Bom, eu agi com dolo, eu vou ter que ressarcir o CEISC em razão deste meu prejuízo. Ou aquele empregado que foi demitido e daí saiu da sala do RH e pegou e deu um tapa no computador e ele caiu no chão. Daí não precisa de previsão, porque aí nós temos o dolo. Agora, quando é culpa, obrigatoriamente, gente, precisa ter previsão contratual. Precisa ter a previsão no contrato de trabalho que o empregado que causar um prejuízo com culpa tem que ressarcir o empregador, tá? Então tem que ter a previsão. Outra questão que nós temos são os descontos legais, aqueles descontos que a lei autoriza o empregador a realizar, que é, por exemplo, o desconto do INSS, porque o INSS é pago parte pelo empregador, parte pelo empregado, a parte do empregado pode ser descontado. Outra questão é o vale transporte, na importância de 6%. Pode descontar também, desde que o empregado efetivamente tenha solicitado o vale transporte e eu utilize esses valores, né, que são decorrentes, pagos para custear o transporte do empregado através de transporte público, tá? Transporte da empresa não pode ser cobrado. Nós temos os chamados descontos contratuais, que é aqueles descontos negociados entre as partes. Esses descontos contratuais, vocês têm que cuidar que eles têm que ser facultativos. Como, por exemplo, tu é contratado pelo CEIS, que eles oferecem para ti se tu quer ter acesso ao plano de saúde, onde parte do plano é pago pelo CEIS, que parte do plano é pago pelo empregado. Se o empregado concordar, pode descontar este valor. Tá? Então, cuidado. Tá? Então, daí, previdência privada, plano de saúde, desde que o empregado não tenha sido obrigado a aderir. Geralmente, são descontos que trazem algum tipo de benefício ao empregado. Plano de saúde, plano odontológico, previdência privada. É muito comum trazer algum como desconto, né, e analisa questões que são de responsabilidade do empregador pagar e não podem ser transferidos para o empregado. Então, por favor, anotem aí, porque isso aqui é extremamente importante. O FGTS, quem paga é o empregador. FGTS, quem paga é o empregador, não é rateado, não é nada. Então, os 8% lá do FGTS, quem paga é o empregador. Se houver uma questão dizendo que era descontado do empregado, tu marca que está errado, tá? Exame admissional, periódico e demissional. Exames é obrigação do empregador. Todos os exames o empregador tem que pagar. EPIs, equipamento de proteção individual, responsabilidade integral do empregador, tá? Do empregador. Cuidado. E, pessoal, eu não posso deixar de falar das contribuições relativas ao sindicato. Duas contribuições que caem na prova. Anotem, anotem. A sindical necessita de prévia autorização, tá? E a contribuição confederativa, ela necessita que o empregado seja sócio do sindicato. Contribuição sindical somente se o
prof? Acho que deu uma travadinha agora. Então tá, deu uma travadinha agora, então vamos lá, né? Internet no Brasil, né? A gente pega e contrata a melhor internet turbo aí. Vamos lá. Deve ter travado a parte das contribuições. Anotem aí, contribuição sindical. Desativar quando estava desativado estava melhor, tá? Contribuição sindical somente se o empregado previamente autorizar. E a contribuição confederativa, tá? Somente se o empregado for sócio, que é possível a cobrança, tá bom? Prof, passo para ti agora. E aí, eu vou aproveitar e fazer um gancho aqui para ver se vocês estão ligadinhos nisso que a gente está falando, hein? Prof. Luiz estava falando lá no começo da fala dele que pode fazer desconto no salário do empregado se o empregado causar um dano. Aí tem duas situações, né? Se for por culpa e tiver previsão no contrato ou no caso de dolo. E aí eu vou aproveitar e trazer isso para uma questão de processo. Imagine que na questão diga isso para vocês, que o empregado causou um dano, vamos supor, dolosamente. E o empregador, e aí esse empregado ajuiza uma ação em face do empregador, tá lá pedindo suas férias, tá lá pedindo verbas rescisórias, tá pedindo outras coisas. O empregador poderia fazer o pedido de ressarcimento desse dano que ele sofreu? Pode. Mas como é que se faz isso processualmente falando? Dentro de uma contestação, é possível fazer uma reconvenção. Aquele instituto lá do processo civil, lá do artigo 343 do CPC, ele é aplicável ao processo do trabalho. Então, se a banca perguntar para você se a reconvenção ela é possível no processo trabalhista, quando ela é possível, então é quando o empregador, é possível, né, ter reconvenção, e é quando o empregador, ou aliás, a parte reclamada, seja ela empregador ou empregado, né, a parte ré do processo, na contestação, apresenta um pedido próprio, apresenta um pedido para si. Vai lá, prof. E se essa dívida for algo sem qualquer relação com o trabalho, tipo uma dívida de aposta de jogo de futebol ou algo assim do tipo? Eu fiquei com essa dúvida, prof. Tu pode me sanar essa dúvida, por favor? Pode. Eu fui todo educado, eu levantei a mãozinha, bem aluno, tá? Um aluno muito, muito querido, muito aplicado. Não pode, gente, porque é só de dívida de natureza trabalhista, né, gente? Imagina lá, a pessoa, sei lá, fez como o prof. Luiz disse, fez lá um bolão lá do jogo de futebol, sei lá, qualquer outra dívida que seja de natureza civil, enfim, não pode ser objeto. Aqui na esfera trabalhista, num processo trabalhista, só se discute dívidas de natureza trabalhista. Então, se vender um carro, se vender uma aposta, qualquer coisa que seja de outra natureza, não é objeto de compensação ou reconvenção no processo trabalhista, tá? Então, aproveitei o gancho para trazer essa informação da reconvenção, porque é um exemplo lá na prova de vocês. Mas eu quero trazer aqui como última súmula, tá, da minha parte do conteúdo, que eu separei para vocês a súmula 153 do TST. Até porque essa súmula caiu na última prova de segunda fase. Então, né, a gente sabe que a banca está atenta a ela. E o que diz a súmula 153 do TST? Ela fala da prescrição e do momento para alegar a prescrição. E, na verdade, prescrição também é um tema que tanto eu quanto o professor Luiz Henrique a gente acaba abordando, porque é de direito material e também objeto de questão de acesso. O que eu quero que vocês saibam? Que a prescrição no processo trabalhista, a prescrição que pode ser bienal ou quinquenal, né? A prescrição parcial ou total, ela tem que ser arguida pela parte ré. O juiz, em regra, não pode conhecer de ofício essa prescrição, tá? Só que é na execução que o juiz pode conhecer de ofício, tá? E aí, gente, o que eu quero que vocês saibam? Essa súmula diz que tem um tempo para alegar a prescrição até a instância ordinária. Ou seja, até o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Eu posso alegar a prescrição na contestação? Posso, e é o momento principal para essa alegação. Mas se eu não aleguei na contestação, eu poderia alegar nas alegações finais, razões finais? Eu poderia alegar no recurso ordinário? Posso. Depois dali, pode alegar? Não. Mas, professora, está prescrito.
O direito não socorre aos que dormem. Vocês já não ouviram essa frase, né? Ou seja, não fez a alegação no momento certo, não se insurgiu no momento certo, paciência. Então, é o caso de, por exemplo, aparecer na questão de vocês que a pessoa quer alegar a prescrição em recurso de revista, que é um recurso para o TST. Até pode, mas não vai ser acolhido, porque não se conhece de prescrição que não for arguida na instância ordinária. A súmula ela não tem uma redação muito clara, mas aí eu estou tentando trazer aqui com palavras mais simples, né? Que é alegar a prescrição durante todo o processo de conhecimento ali, na contestação, durante as manifestações, durante o processo, como nas alegações finais, e até o recurso ordinário. Não pode depois dali, por exemplo, em recursos para o TST, recursos para o STF, aí já não pode mais, tá? E não confundam essa prescrição, que é a prescrição do prazo de 2 anos para ajuizar a ação trabalhista, contado do término do contrato, e a prescrição parcial, que é cobrar os últimos 5 anos, essa possibilidade de cobrar os últimos 5 anos, daquela prescrição intercorrente que é na execução. Gente, prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo. Só que o artigo 11A da CLT, ele é claro em dizer que isso é na execução, no prazo de 2 anos, a contar de quando a pessoa foi intimada para dar prosseguimento na execução e não se manifestou. Ou seja, cruzou os braços e deixou lá o processo parado. Então, a prescrição intercorrente, sim, pode ser declarada de ofício. A prescrição normal, que é a prescrição bienal, quinquenal, esta tem que ter a provocação da parte e tem que ficar ligadinho neste prazo para a parte alegar, que é durante a instância ordinária, tá bem? Súmula 153, então, aqui para finalizar. E aí eu já passo a bola para o Prof. Luiz. Vamos lá, então. E assim, ó, sobre a prescrição, mais voltada um pouco para a minha parte, pessoal, me veio aqui, ó, 2 dicas rapidinhas que não estavam programadas. Mas é o seguinte, não tem prescrição se o teu objetivo na ação for reconhecer um vínculo empregatício para conseguir se aposentar. Então, se aparecer lá que o cara não conseguiu se aposentar e quer reconhecer vínculo com uma empresa que ele trabalhou há 20 anos, ele pode entrar, mas ele não vai ganhar o salário, o 13º, férias. Só vai reconhecer o vínculo para fins de aposentadoria. E também essa prescrição ela não flui para o trabalhador menor. Até que ele complete 18 anos, não corre este prazo de 2 anos para entrar com a ação, né? Só começa a correr depois que ele completar 18 anos. Então, cuidado se aparecer uma questão que diga que o trabalhador nasceu em tal data. Quer dizer que provavelmente é uma questão que verse sobre trabalhador menor. Para finalizar e dar tempo de vocês irem no banheiro e dar uma levantada para a próxima live, né? Lembrando que a live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva, tá? A princípio, todas as lives. Lembrando que é extremamente importante que vocês acompanhem o máximo possível de conteúdo da nossa revisão, tá? Gente, acordo e convenção coletiva é aqueles instrumentos que são negociados com o sindicato. E eles têm um prazo máximo. O prazo máximo de vigência de um acordo ou convenção coletiva é 2 anos, tá? É 2 anos. E, gente, se passou deste prazo e não foi renovado, todos os direitos ali previstos se perdem. Então, é muito comum o empregado dizer que não recebeu a cesta diz que a cesta básica estava prevista num acordo coletivo que deixou de vigorar em agosto. Daí tu vai dizer que está correto a retirada. Pois, se o acordo deixou de vigorar em agosto, não precisa pagar em setembro e outubro, tá? Outra questão importante, e é a última, isso é o 614, parágrafo 3º. E o último, pessoal, é o artigo 620, que diz o seguinte: se houver conflito entre acordo e convenção coletiva, normas que dizem coisas contrárias, por exemplo, um acordo diz que um adicional deve ser pago de 70 e a convenção em 80. Opa, o acordo e a convenção dizem coisas diferentes, qual que eu utilizo? Como estamos diante do direito coletivo, não tem o princípio da proteção. Logo, não é o que for mais benéfico. Havendo conflito entre acordo e convenção coletiva,
tu vai utilizar a previsão do acordo coletivo, tá bom? Artigo 620 da CLT. E agora, para encerrar, a gente ativa os comentários. Gente, é só assim, ó, é só o início, tá? É só o início, só de boca. Nós, quando tivermos o quadro e a caneta lá na mão, lá no CEISC, com certeza vamos conseguir passar muito mais dicas, muito mais questões, tá? Eu e a Cleise, e isso vale para todos os professores, a gente tem a cada edição aumentado o número de acerto de conteúdos que caem na prova, a gente é muito bem treinado, a gente recebe muita informação da equipe, nós mapeamos essa prova da OAB, a gente sabe o que cai, a gente sabe como cai, a gente sabe ajudar vocês, porém, para nós ajudar vocês, vocês têm que nos acompanhar na nossa revisão turbo, nas nossas redes sociais. Não percam nenhuma live. Ah, mas tal disciplina tem poucas questões. Uma ou duas questões podem fazer a diferença. Neste momento de revisão, todas as disciplinas são importantes e comecem a se dedicar ao máximo desde hoje. Não é amanhã, hoje, já assistindo a todas as nossas lives. Com isso, eu me despeço, passo a palavra para a Prof. Cleise para falar as palavras finais dela e muito obrigado a todos pela atenção e pela participação. Foi lindo, gente. Adoramos aqui a presença de todos vocês. A gente chegou a bater aqui um considerável bem alto, né, para um domingo. Muito obrigada a todos. Isso é um baita indicativo de que vocês que estão aqui a domingo de manhã na luta, assistindo live, interagindo, isso é um indicativo de que vocês estão no caminho certo e o resultado não vai ser outro senão o nome na lista, a ação de vocês. Então, gente, reitero aqui o convite. Sigam aqui o nosso cronograma de lives, porque hoje o domingo está recheado de lives, de conteúdo muito boas aqui. Sigam os professores para vocês terem todas as dicas e estejam com a gente na nossa revisão turbo do CEISC, que nós estamos todos preparando super aulas, super dicas, tudo aquilo que a gente acha que pode cair na prova de vocês, porque a aprovação de vocês é o nosso objetivo e estamos juntos com vocês. Seguiremos juntos até a aprovação. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo domingo e bom estudo, prof! Prof, obrigado.